Muito bom ter vocês aqui, né, novamente. Algumas já participaram, outras a primeira vez. Eu sou a Camila, professora da nutrição, tá? E essa aula, o enfoque, né, na verdade é um curso que eu e a Fabiana fazemos em parceria, acho que já é a 4ª edição, né, Fabiana? Já faz alguns anos já. E é uma maneira de estar ensinando vocês como preparar a alimentação dos bebês, né, a partir dos 6 meses, que é quando começa a introdução alimentar. E de uma maneira saudável, tá? Essa atividade do GAMI é em parceria, né, com o programa de extensão, com cuidado desde a saúde e nutrição, desde a gestação até a adolescência, da FAI, e junto com os alunos do curso de nutrição do 6º termo, que é uma extensão da teoria prática, tá? Então eu vou estender a palavra também para Juliana, nutricionista residente aqui da FAI, do Programa de Saúde Pública. E seja bem-vinda, Juliana. Ela, a Laiane e o Vinícius que vão conversar com vocês hoje. Pessoal, boa noite. Meu nome é Juliana, eu sou nutricionista, faço parte da pós-graduação aqui da FAI, que é a residência. Hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre alimentação saudável na primeira infância. Então a gente sabe que o aleitamento materno ele é a base para a vida do bebê. Ele é a base para a vida do bebê. Está relacionado com o primeiro alimento que o bebê recebe até o último dia da vida dele, que ele consome. Então, a amamentação exclusiva ela está relacionada com a prevenção de doenças e a diminuição dos índices de alergia, de infecções, porque o aleitamento materno ele garante células de defesa para o bebê desde cedo. Então, a amamentação está relacionada com a sobrevida e qualidade de vida infantil e fortalece o vínculo emocional entre a mãe e o bebê. Vocês sabem até qual mês que o bebê deve ser amamentado de forma exclusiva? 6. Isso mesmo, 6 meses. Por que essa amamentação exclusiva durante 6 meses? É em 6 meses que o bebê garante todos os nutrientes que ele precisa, sem a necessidade de adição de qualquer um. Então, além desse fortalecimento do vínculo entre a mãe e o bebê, por causa dessa questão do pele a pele que o bebê tem, garantindo maior conforto para ele, tem a liberação também de um hormônio chamado ocitocina. Vocês já ouviram falar? Já? Esse hormônio, né, a gente fala que é o hormônio do amor, mas ele é liberado durante a amamentação, tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, o que acontece? Esse hormônio na mãe, ele auxilia a ejeção de leite, auxilia a descida ali do leite pelas glândulas mamárias. Então, isso é de extrema importância para o aleitamento ser benéfico, ser competente ali, vamos dizer. Então, os 1000 primeiros dias do bebê, desde a gravidez até mais ou menos os 2 anos de idade ali, é nesse período que o bebê tem o desenvolvimento do cérebro. Então, o desenvolvimento do cérebro e a prevenção de deficiência nutricional. Tem algumas vitaminas e nutrientes relacionados com algumas questões. No leite materno, a gente tem o ferro, que está relacionado com a diminuição de anemia no bebê e ao desenvolvimento do cérebro do bebê. A vitamina A, que está relacionado com a regeneração e renovação celular. Então, pele, cabelo e unha, tudo isso está relacionado com a vitamina A. E o cálcio. A gente sabe que o cálcio ele é o principal componente estrutural do nosso osso. Então, para o bebê que está se desenvolvendo, está crescendo, né, de extrema importância. E tudo isso tem no leite materno. Vocês sabem a diferença entre o leite da mulher, da vaca e da cabra? Não é uma pegadinha. Nunca ouviram nada relacionado? O que acontece? O leite da mulher, né, o leite materno ali, ele é tolerável para o bebê.
então ele não vai ter alergia, ele vai digerir de uma forma boa, diferentemente do leite de vaca e o leite de cabra. Por quê? Esses dois tipos de leite, de vaca e de cabra, podem ter potenciais alergênicos que a gente fala para o bebê. Então ele não pode tolerar de uma forma eficiente, ocasionando aí possíveis alergias, por exemplo. Tem a questão também da proteína. Tem muita proteína no leite de vaca e o de cabra. Como o bebê está se desenvolvendo, o rim dele ainda não está completamente formado. Isso pode prejudicar no sentido de alguma complicação renal que o bebê pode ter, se ele ingerir esses tipos de leite. Então, o leite da mulher, o leite materno, ele tem uma menor quantidade de proteína, mas o suficiente do que o bebê precisa. Também tem uma quantidade ok de lactose, que é o açúcar do leite, garantindo energia para o bebê. Então, o leite materno ele é o padrão ouro da alimentação exclusiva até os 6 meses. Se você não conseguir amamentar, tudo bem. O nosso papel aqui é não julgar e não culpar e apoiar. Então, entre os fatores que influenciam o crescimento e a saúde da criança, a alimentação se destaca como um dos mais importantes para garantir o adequado crescimento e prevenir deficiências nutricionais. O leite materno, novamente, ele é capaz, sozinho, durante 6 meses, de garantir todos os nutrientes que o bebê precisa, sem a necessidade de água, suco ou qualquer outra coisa. Pode passar. Essas informações a gente não tira da nossa cabeça. Tem o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, que é um documento formado ali pelo Ministério da Saúde, que a gente tira todas essas diretrizes, todas essas orientações. Então, a gente sabe que quando o bebê nasce até os 6 meses, ele tem um aleitamento exclusivo. Beleza. A autorregulação da fome e da saciedade, ele vai formando aos poucos. Então, você olha para o bebê de até 6 meses, você não sabe exatamente se ele está satisfeito, se ele não está. Depois dos 6 meses a 1 ano, tem o início da alimentação complementar. É nesse período que o bebê consegue sentar, controlar a cabeça dele mais firme e falar, tipo assim, se ele quer ou não, se ele não quer, se ele está cheio. De 1 a 2 anos, ele tem a alimentação da família e o aleitamento opcional ali. Ele está mais ativo, está com melhores atividades, maiores habilidades também. E mais de 2 anos, alimentação da família e o aleitamento materno nutritivo. Então, quando ele está com mais de 2 anos, ele já consegue ter um pouquinho dessa autonomia, entre aspas, para dizer se ele quer ou não aquela comida e garantindo uma maior nutrição para ele. Ele consegue fazer pequenas escolhas do que ele quer ou não. Boa noite, meu nome é Laiane, sou estudante do último ano, de nutrição. Agora eu vou falar com vocês a partir do 6º mês. O que a gente faz? Muitas mães, muitos pais têm dúvida, Quando começar, como que tem que ser o cardápio dessa criança, como tem que ser a preparação da refeição dessa criança, como que tem que ser ofertado, Então eu vou estar falando com vocês. Se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão que eu paro, Então aqui a gente mostra um pouco de como tem que ser as texturas e os grupos alimentares. Na alimentação da criança, a gente tem que ter os 4 grupos alimentares, que eu vou falar um pouco mais pra frente. E as texturas também têm que ser diferentes ao decorrer da idade dessa criança, para evitar o engasgo, para melhor aceitabilidade dela, para ela conseguir colocar na boca, sentir. Então a gente consegue ver aqui, no 6º mês, os alimentos ali todos separados, Então a gente tem que evitar dar alimento tudo misturado. Por quê? Essa criança ela precisa sentir o sabor do alimento. Então se você mistura 3 tipos de alimento, ela não vai sentir o sabor de um alimento só. Então tem que ser tudo dividido. A textura do 6º mês é bem picadinho, amacetadinho, Mais pra frente a gente vai falar. Não pode bater, não pode peneirar, tem que ser bem picado, pode amassar. Então a textura do 6º mês é essa. A partir do 8º mês, a gente pode cortar em pedaços maiores, estão vendo? O pedacinho já é maior, ali o arroz já não é tão cozido, não é tão papadinho, já é um arroz mais íntegro, Que a criança já consegue ali, às vezes não tem um dentinho ainda, mas tem a força na gengiva para apertar o alimento. A partir de 1 ano,
já ali, bem picadinho, mas a gente já consegue ver que as texturas são mais parecidas com o prato do adulto. Então a gente aos poucos vai evoluindo. E ali depois de um ano, já pode dar parecido com o prato do adulto. Só que a gente vai picar, né, dar pedaços menores, que a criança já consegue pegar com a mão, ou ela mesmo já tem a habilidade de pegar com o garfo, com a colher. Eu vou falar um pouco para vocês sobre como tem que ser a refeição ao longo do dia dessa criança. Muitos pais têm dúvida, né? Então ali a gente vai ter um cardápio da faixa etária de 6 meses. Então como tem que ser? No café da manhã a gente oferta a fórmula infantil. Vou falar da fórmula, depois eu vou falar do leite materno, tá? Então café da manhã a fórmula, lanche da manhã a gente oferta uma fruta e no almoço a gente oferta a alimentação, com os quatro grupos dos alimentos, tá? No 6º mês, a quantidade aproximadamente tem que ser de 2 a 3 colheres de sopa. Isso varia muito de criança para criança. Tem criança que já vai ter um apetite maior ao 6º mês, tem outras crianças que não. Mas em média de 2 a 3 colheres de sopa. Lanche da tarde, fórmula e uma fruta. Entre a ceia, o lanche e a ceia, fórmula também. E na ceia também fórmula. No 6º mês a gente não oferta o jantar ainda, igual ao almoço. Não, a comida mesmo dos 4 grupos é só até o almoço. No jantar a gente dá a fórmula. No leite materno, o que muda? Café da manhã, um leite. No lanche da manhã, a gente pode dar a fruta e depois ofertar o leite materno também. No almoço, os 4 grupos dos alimentos, a mesma quantidade de 2 a 3 colheres de sopa. E lanche da tarde, fruta e leite, jantar, leite e ceia, leite também. De 7 a 8 meses, ao 8º mês, o que muda? Café da manhã continua o leite materno, lanche da manhã e da tarde, a fruta e o leite, almoço e jantar. Então, a partir do 7º mês, a gente começa a ofertar a comida para a criança. É claro que para a criança tem que ser ofertado um pouco mais cedo, umas 6 horas, né, 6:30 no máximo. A gente já pode começar a ofertar, mesmo do almoço, no jantar para a criança, com 4 grupos de alimento. O que muda? Pode mudar um pouco a quantidade que a gente ofertava no 6º mês. Já passa a ofertar de 3 a 4 colheres de sopa. A gente vai perceber que a criança vai aumentando gradativamente a quantidade da alimentação que ela vai estar consumindo. Do 9º ao 11 meses. Então, o que muda? Café da manhã, o leite também. Lanche da tarde, fruta e leite. Almoço e jantar, os 4 grupos de alimentos. E a ceia, o leite materno. Aí, do 9º ao 11 meses, a quantidade aumenta um pouco mais. De 4 a 5 colheres de sopa, a criança vai estar consumindo da refeição. De 1 a 2 anos de idade, então, café da manhã. A gente já pode começar, a partir de 1 ano, a ter outras alternativas. Não ofertar no café da manhã só o leite ou o leite e a fruta. A gente pode começar a introduzir o grupo dos cereais. Então, a gente pode dar um pão para a criança com leite materno, uma fruta com leite materno. A gente pode estar utilizando também os tubérculos e as raízes. Então, dá uma fruta, dá uma mandioca, dá uma batata doce. Lanche da manhã, mantém a fruta e o leite. Almoço e jantar, os 4 grupos, que a gente vai falar mais pra frente. E a quantidade de colheres é de 5 a 6 colheres de sopa. Lanche da tarde, que era só o leite materno ou uma fruta, a gente também pode começar a introduzir os cereais. Então, pão, pode colocar uma aveia, um cuscuz de milho ou alguma raiz de tubérculo também. E antes de dormir, o leite materno. De 1 a 2 anos de vida, o que muda? A partir de 1 ano de idade, a gente pode começar a introduzir o leite de vaca na criança. Então, não é mais necessário continuar com o leite materno, né? Então, a partir de 1 ano, a gente pode mudar para o leite de vaca. Café da manhã pode ser o leite de vaca, fruta, cereal, pão, milho e tubérculos. Lanche da manhã, uma fruta. Já não é necessário mais colocar o leite no lanche da manhã. Pode ofertar só uma fruta. Almoço, os 4 grupos, só que a gente já começa a aproximadamente 5 a 6 colheres ofertar para a criança. Ela vai ter um apetite maior de 1 a 2 anos de idade. Lanche da tarde, leite de vaca, fruta, jantar igual ao almoço, e na ceia a gente também pode ofertar o leite de vaca para a criança. Então aqui estão mais ou menos as texturas que a gente, como que tem que ser, né? Muitos pais têm dúvida de como tem que ser montado o prato da criança, né? O que deve conter nesse prato. Então aqui está mais ilustrado os grupos alimentares.
Aí a gente tem os vegetais, tem legumes, tem as leguminosas, que pode ser o feijão, mais pra frente a gente vai falar lentilha, grão de bico, a gente pode variar muito, a gente tem que ter a variedade na criança, porque cada grupo, dentro de cada grupo, cada alimento tem um tipo de mineral, de vitamina, e essa criança precisa ter uma variedade para estar recebendo diversos tipos de vitaminas e minerais. Aí nesse pratinho aqui, é lá no sexto mês, tá vendo? É bem picadinho, bem amassadinho, bem cozidinho. Então, recomendação para a papa salgada. Cozinhar todos os alimentos bem cozidos e deixar bem macio. Amassar com garfo e não liquidificar e não passar na peneira. Então, quando a gente bate o alimento da criança ou passa na peneira, a gente vai estar perdendo vitaminas, minerais e fibras. Então, a gente vai estar tirando da criança o que aquele alimento está realmente ofertando que vai ser de benefício para ela. A primeira papa salgada pode ser servida ao almoço e a partir do 7º mês pode ser servida a papa salgada no almoço e no jantar. Grupos alimentares que deve ter no prato da criança em todas as refeições. Então, no 6º mês, a partir do momento que você vai começar a preparar o almoço daquela criança, a gente já deve disponibilizar para essa criança estar conhecendo os 4 tipos de grupos alimentares. E assim, até a fase adulta. Então, o grupo do que tem que ter no prato da criança. Cereais e tubérculos. Arroz, aipim, mandioca, macaxeira. Não precisa colocar tudo de uma vez, um só de cada grupo. Leguminosos. Feijão, lentilha, ervilha seca, soja, grão de bico. Legumes e verduras e frutas. Então, folhas verdes, laranja, abóbora, banana, beterraba, abacate, quiabo. Não tem restrição. A criança, a partir do 6º mês, pode começar a experimentar todo tipo de alimento. Carnes e ovos. Então, a criança pode comer frango, peixe, pato, boi, ovo, miúdo, víscera. Então, também não tem uma limitação para a criança de carnes ou ovos. Então, aqui está um prato, né? Então, para garantir a necessidade de nutrientes para a criança, sempre que possível, montar um prato com todos os grupos de alimentos. Igual eu falei, a criança precisa receber diversos tipos de nutrientes. Então, a variedade para ela é de extrema importância. Ah, eu vi que ela gostou mais da banana. Vou dar só banana agora para sempre. Não. Ela, às vezes, não vai gostar de uma determinada fruta ou de outra, mas a gente precisa ofertar para ela estar recebendo diversas variedades de minerais, de vitaminas, e para ela também se adaptar e conhecer o sabor de todos os tipos de alimentos. Grupo das frutas. Então, todos os tipos de fruta. Como que tem que ser servida essas frutas? Raspada. Então, assim, se a gente pega uma fruta que não dá para ser amassada, é uma textura mais firme, igual a pera, a maçã, a gente raspa, oferta para a criança. Amassadas, em pedaços que a criança consegue segurar com a mão. Então, a partir do 6º mês, a gente já pode dar um pedaço maior, a criança vai levar até a boca para estar conhecendo esse alimento. E cortes sem risco de sufocamento. Por exemplo, ali a uva. A gente não vai ofertar a uva, o caroço todo, porque a gente sabe que aquilo tampa, né? E a criança pode estar sofrendo engasgamento. Então, a gente corta e oferta. Pode. Grupos de legumes e verduras. Então, como que tem que ser ofertado? Cozidos, sem muitos condimentos. A gente não vai colocar um monte de tempero de início, porque a criança realmente precisa conhecer o sabor do alimento. Então, assim, depois de um determinado tempo, a gente pode estar colocando temperos naturais, né? Mas sem muito excesso, porque a criança precisa saber o sabor de cada alimento. Quantidade apropriada, então a gente não vai ofertar uma cenoura inteira para a criança comer, né? Então, 2 pedacinhos. Fáceis de preparar a partir da alimentação da família. Então, a gente também não quer que fuja muito da vida da família. Então, que seja um alimento que a família já tem um costume e que seja fácil de preparar. Custo aceitável para a maioria das famílias. Então, alimentos, verduras, legumes que a família já tem aceitação e são de fáceis custo, né? Que a família já tem costume, já tem mais fácil aceitação. Grupos das carnes dos ovos. Então, como tem que ser ofertado? Frango desfiado, ovo mexido, carne moída, peixe desfiado, vísceras picadas. Então, a gente vê que a maioria do tipo de carne ou os ovos tem que ser bem picado ou desfiado. Para a criança ter mais fácil, né, de colocar na boca, conseguir mastigar. O grupo de carnes bovinos inclui porco, cabrito, cordeiro, búfalo, frutos do mar. Então, a gente ouve muito mito que criança não pode comer carne de porco, criança não pode comer peixe, criança não pode comer ali miúdos, mas é tudo mito. A criança pode sim receber diversos tipos dos alimentos que fica dentro do grupo de carnes ou ovos.
Grupo dos tubérculos da raiz. Então, isso inclui batata, mandioca, mandioquinha, batata baroa, inhame, macaxeira, farinha de mandioca, fécula de batata, polvilho, farinha feita de raízes e tubérculos, tá? Então, desse grupo, a gente pode ofertar também. Grupo das leguminosas. Então, a gente costuma só ofertar o feijão para criança, né? Mas a gente tem um grupo grande de leguminosas. Então, a gente tem feijão, diversos tipos de variedades de feijão que a gente pode estar variando. A gente sabe que alguns tipos de feijão têm minerais e vitaminas diferentes dos outros. Lentilha, grão de bico e ervilha. A única coisa que a gente pede é para deixar de remolho, né? Porque a gente sabe que as leguminosas, elas têm uma formação maior de gases. E que esses gases podem atrapalhar na absorção de nutrientes e vitaminas das crianças e também causar um desconforto, né? A criança ficar ali incomodada, e a gente sabe que isso, se é ruim pra gente, imagina pra eles, né? Então a gente fala assim, de no mínimo deixar de 4 a 8 horas de remolho. Mas eu esqueci de colocar de molho, o que eu vou fazer? Coloca na água quente e ele vai soltando uma espuminha, né? A leguminosa. A gente vai tirando essa espuma com a colher, conforme for saindo a gente vai tirando. Depois enxágua e cozinha. Então, o ferro é presente em vegetais, carnes, vegetais de cores escuras. E a gente sabe que alimentos com vitamina C ajudam na absorção do ferro. Então, o que a gente orienta para vocês? Perto da alimentação que vocês ofertarem carne ou leguminosas de folhas escuras, ofertar alimentos com vitamina C. Então, frutas como laranja, limão, abacaxi, que vão estar auxiliando na absorção do ferro. E o que atrapalha a absorção do ferro, que não pode ser consumido perto das carnes, dos ovos, das verduras das cores escuras? O leite. Então, muita mãe, às vezes, termina de dar a refeição e já dá o leite materno ou dá a fórmula. Isso vai atrapalhar na absorção do ferro. Lembra que a Ju falou? O ferro é de grande importância para o desenvolvimento da criança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte. Terminou de fazer a refeição, a criança não precisa da mamadeira ou do peito. Às vezes ela só quer pelo afeto. Então a gente distrai, dá uma fruta, dá uma laranja e não tenta dar perto, porque senão atrapalha na absorção de ferro. Essa criança não vai absorver, ela vai poder até ter uma carência desse nutriente. Quais alimentos não são indicados, né? Desde a introdução alimentar até de 3 anos de idade. Alimentos ultraprocessados e embutidos, que não tem vitaminas, nutrientes para a criança, tem muita gordura, sódio, né? Então, isso a gente não pode ofertar para a criança. Exemplo, salgadinho, bolacha recheada, suco industrializado, refrigerante. A gente vê, né, hoje em dia, muito mães colocando já refrigerante até na mamadeira da criança, né? Não tem nutriente nenhum, não vai ajudar em nada nessa criança. Até o contrário, né? Então, esses são alimentos que a gente tem que evitar. Açúcar, sorvete, bala. Alimentos que não podem faltar. Os grupos que a gente falou. Grupo dos leguminosos, da carne, dos tubérculos. Pode ofertar mel antes dos 2 anos? Não pode. O mel, ele pode ter um componente que chama botulismo. E para criança, antes de 2 anos, pode ser fatal. O adulto, se ele contrair, ele já consegue, não é tão prejudicial. Mas para criança, antes dos 2 anos, pode ser fatal. E também pelo engasgo. A gente sabe que o mel é um alimento mais difícil de deglutir, né? Ele pode grudar. Então, ele também não pode ser introduzido na criança antes dos 2 anos. Não oferecer pipoca a criança menores de 2 anos. A gente pode oferecer o milho cozido para a criança na introdução alimentar, até no 6º mês. O porquê não da pipoca? A gente sabe que a pipoca tem uma pelinha que fica dentro dela. Às vezes até a gente adulto engasga, ela gruda na garganta. E para a criança também pode ser fatal. A gente vê que hoje em dia o alimento que mais traz engasgos na criança é a pipoca. Então a gente também tem que evitar. Evitar as papinhas industrializadas. Por quê? Muitas papinhas hoje em dia, na atualidade, não tem tantos conservantes, né? Sódio, mas ali a gente vê que é um alimento, vários alimentos, a cor é uma só, a textura é uma só, o sabor é uma só. Então aquela criança, ela não vai estar sentindo o sabor do alimento, tá tudo misturado. Ela não vai estar se adequando à família. Então ela não vai sentar na mesa da família, ela não vai ver o que a família está comendo, porque ela vai comer só aquela papinha. E aí pode atrapalhar também quando começar a introdução da comida da família. Ela não vai aceitar, porque o que ela conhece é só aquilo.
Então a gente também tem que evitar o máximo possível essas papinhas industrializadas, tá? Aqui, utensílios que a gente tem que utilizar com crianças a partir do 6º mês. Utensílios ali que a gente vê, tem um garfo apropriado, né? Mas ali a colherzinha, prato de plástico, alguns com divisão, outros não, copo de plástico, mas vocês verem que não é nada, é muito elaborado, é o que a gente tem em casa mesmo. A alimentação complementar e o método BLW. A gente vê muito falar, BLW, tem que dar só esse método, né, da criança pegar. Claro, a criança tem que sentir o alimento, as texturas, mas a gente vê que hoje o risco de asfixia é muito grande, que é um método que às vezes não é tão bem passado para a família, então ela dá num tamanho, de um corte e pode ser prejudicial, porque a criança pode acabar engasgando. O risco de ingestão de energia é insuficiente, então a criança ela fica mais brincando com a comida do que ingerindo, e o risco de ingestão inadequada de ferro. Então fica muito ali, ofertando legumes, verduras, e acaba esquecendo de ofertar o grupo das carnes, dos ovos e dos vegetais verdes escuros. A forma de cuidar de oferecer a refeição, então como a gente estimula a criança? Colocando para comer junto com a família, então colocar a criança para comer no mesmo horário que a família está comendo, para ela ver os demais da família também comendo a comida, deixar ela livre para segurar os utensílios. Então a gente vê que a criança, a partir do 6º mês, ela tem muita curiosidade, então ela quer pegar a colher ali com a mão, né? Então dá uma colher para ela e você fica com uma colher também ofertando, porque ela vai estar conhecendo os alimentos. Variedade na forma de apresentação, então um prato colorido, bonito, bem apresentado, vai atrair também a curiosidade e a vontade da criança para o alimento. Interagindo com ela, sempre nomear o que ela está comendo, então falar, olha, isso aqui é a cenoura, essa é a batata, para ela estar conhecendo os alimentos. Dedicar tempo e paciência, que a gente sabe que hoje em dia a gente faz tudo no modo automático, na correria, mas querendo ou não, a gente tem que dedicar um tempo para essa parte da vida. E pode falar. Pode falar. O que a gente deve evitar? Forçar a criança a comer, então segurar a criança e enfiar na boca, porque às vezes naquele momento ela não está sentindo fome. Não oferecer atrativos, então ela não está comendo, vou colocar no celular. A criança nem vai estar prestando atenção naquilo que ela está ingerindo. Utilizar a criança enquanto anda e brinca. Então a criança está correndo e você correndo com o prato atrás da criança. Também não é adequado. Esconder os alimentos que ela não gosta. Ela não gosta do brócolis. Eu vou picar no meio ali do feijão e vou dar sem ela ver. Também não é o certo. Evitar dizer frases tipo, se raspar o prato vai ganhar sobremesa, vou ficar triste se você não comer, se você não comer não vai brincar, só mais uma colherzinha. Porque com essas frases a gente vai estar colocando um peso em cima da criança que não é o que a gente quer. A gente quer que a alimentação seja agradável, leve, saborosa. Sinais de fome e saciedade. Então a gente tem que observar alguns sinais que a criança dá. Sinal de fome, ela tem curiosidade naquela comida, ela tem vontade de pegar, de colocar na boca. Sinais de saciedade, ela vira o rosto quando ela não quer mais, ela empurra o alimento, ela joga no chão. Então, quando ela está com fome, ela aponta, ela às vezes nem sabe pedir, mas ela resmunga. Quando ela não quer mais, ela fecha a boca, não engole, gospe. Então a gente também tem que estar sempre atento. Porque a criança, na introdução alimentar, ela come pouco. Ela está ali se adaptando. Então a gente não quer que a criança coma um prato cheio. Pode passar? É isso. É muito assunto, é muito complexo, mas espero que vocês tenham entendido, né? A base que tem que ser. Alguma dúvida? Pode sim. É um método até que depois a gente vai estar explicando para vocês diversas formas de armazenamento. Mas é assim, a gente congelar separadamente, depois a gente passa nas bancadas. Tem um determinado tempo que pode ficar congelado, mas pode sim. Alguns tipos de alimentos, né? Para ofertar também alguma coisa mais fresca para a criança. Mas alguma preparação pode deixar congelado sim, não tem problema nenhum.